Oi, meu nome é Eliana Camini, eu sou professora do Departamento de Farmacologia do ICB da USP. Professora Eliana, por que a hipertensão arterial é tão comum em pessoas idosas? A hipertensão arterial é comum nas pessoas idosas porque nesses indivíduos ocorre um enrijecimento da parede das artérias, né? Com isso ocorre aumento da pressão arterial. Além disso, as pessoas idosas têm maior presença de fatores de risco, né? Outros fatores de risco que também promovem aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, pessoas idosas têm maior acúmulo de tecido adiposo, têm a presença de diabetes, né? Atividade física reduzida. Todos esses fatores são fatores de risco que também contribuem para o aumento da pressão arterial. Além disso, as pessoas com idade mais avançada têm a função de uma camada interna da parede do vaso, que a gente chama de endotélio, comprometida. Então, o comprometimento da função do endotélio aumenta, né, o risco do enrijecimento arterial e também o aumento da formação de trombos, né? Então, são fatores associados, então, que aumentam a pressão arterial nos indivíduos com mais idade. Como que o envelhecimento ele pode afetar o coração? Com a elevação da pressão arterial, ocorre uma sobrecarga de trabalho no coração, então, a longo prazo, esse coração então, pode se tornar insuficiente, fazendo com que o coração não consiga ejetar sangue para atender toda a demanda metabólica do organismo. Professora Eliana, de que maneira os medicamentos para controle da pressão arterial funcionam? Eles funcionam de diferentes maneiras, né? Então, existem fármacos que podem atuar, por exemplo, nos vasos sanguíneos, aumentando o diâmetro desses vasos sanguíneos, o que faz com que o fluxo de sangue, a passagem do fluxo de sangue seja facilitado, e isso reduz a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos, né? Então, um exemplo desse fármaco é a losartana. Uma outra maneira que os fármacos podem atuar é reduzindo o volume de sangue circulante, né? Então, um fármaco que pode promover isso são os diuréticos. Um exemplo é o igroton. O outro modo são fármacos que atuam no coração, reduzindo o trabalho cardíaco, e com isso a gente tem redução da pressão arterial. Um exemplo desse fármaco é o propranolol. Nos conte um pouco sobre a sua linha de pesquisa. O que a senhora estuda no seu laboratório? O nosso laboratório é um laboratório de biologia vascular. Então, o nosso interesse é compreender as alterações que ocorrem na parede dos vasos sanguíneos durante o envelhecimento. Então, a gente tenta entender como uma camada mais externa do vaso, que é constituída por adipócitos, ou seja, células que contêm gordura, como essa camada ela se altera com o envelhecimento e qual que é o impacto dessa alteração na parede do vaso sanguíneo. Então, com isso, a gente pretende descobrir medicamentos que possam ser utilizados para impedir essas alterações na parede vascular. Professora Eliana, poderia nos contar um pouco sobre o modelo animal de envelhecimento vascular que você utiliza no seu laboratório? O modelo que a gente utiliza é um modelo em camundongo. Esses camundongos, eles apresentam várias mutações que fazem com que ele envelheça de maneira acelerada, né? Então, algumas consequências que a gente enxerga dessa aceleração do envelhecimento, por exemplo, doença de Alzheimer, catarata, mudança da postura, alteração do humor, que são todas características, né, presentes em pessoas com mais idade. Você poderia compartilhar conosco alguma descoberta relevante utilizando esse modelo de animal? A gente descobriu algumas proteínas que podem ser alvos de medicamentos. Então, por exemplo, a losartana, que pode atuar impedindo as alterações vasculares que ocorrem nos indivíduos com mais idade, impedindo, portanto, né, a instalação de doenças cardiovasculares.